Querida igreja, olá, graça e paz. Estamos juntos, vamos dar início a mais uma disciplina do nosso Centro de Treinamento Bíblico, nosso CTB, com a disciplina Educação Financeira e a Bíblia, né? Então, antes de iniciar a nossa primeira aula, eu gostaria de estar orando junto com vocês e pedindo a orientação do Senhor para que Ele nos conduza nesse momento. Oremos. Pai bendito, Deus misericordioso, graça te damos, Senhor, porque até aqui Tu tens nos sustentado. Deus, que o Senhor possa nos conduzir, Pai, nesse momento de aula, nesse momento de ensino e aprendizagem, Deus, que possamos, Senhor, estar entendendo o que a Tua palavra tem a nos dizer, a nos conduzir em relação às nossas finanças, ao nosso dinheiro, e sabemos, Deus, que vem de Ti. Cuida de nós nesse momento, Pai. Fala aos nossos corações conforme os Teus princípios e não conforme o nosso entendimento. Que o Senhor nos conduza na Tua santa e maravilhosa graça, para a honra do nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos iniciar a nossa primeira aula e eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aí do outro lado, nas suas casas, assistindo essa aula, né, como aí o título já bem diz, Educação Financeira e a Bíblia, né? O objetivo dessas aulas é nos conduzir realmente ao que o Senhor tem a nos dizer, né? Ao que o Espírito Santo, através da palavra do Senhor, tem a nos ensinar, né, para que possamos conduzir as nossas finanças. Então, nessas aulas, esses vão ser os nossos pontos de abordagem, tá? São 6 pontos, vão ser divididos em 5 aulas, tá ok? Então, nesse primeiro momento, vamos estar vendo aí a introdução ao objetivo e princípios bíblicos sobre dinheiro e finanças. Vai ser algo bem teórico, né? Bem para ouvir a voz de Deus, entender o que a palavra de Deus tem a nos ensinar, extrair os ensinamentos, né, da Bíblia, para que eles sejam colocados em prática, né, nas nossas vidas, na vida de nossas famílias, no seio dos nossos lares, para que com isso possamos honrar ao Senhor. O principal objetivo é esse, honrar a Deus também através das nossas finanças. Então, antes de começarmos, vamos lembrar dessas equações, tá? Tira um print da tela, copia, volta ao vídeo, assiste novamente essa aula, né? Isso é muito importante como um princípio básico, né, para que possamos entender, né, o que as nossas ações, nossos atos, né, têm como consequências, né? E na vida financeira não é diferente. Então, essas equações, ganhos maiores que despesas, é igual a poupança e tranquilidade. À medida que eu entendo que eu ganho mais do que eu gasto, né, eu tenho a opção de poupar, né, e isso pode me trazer tranquilidade, né? Lembrando que nós não somos e não devemos ser, nem nos tornar escravos do dinheiro. O dinheiro está aqui para nos servir. Nós não podemos endeusá-lo. O entendimento de poupar dinheiro é pensando que dias difíceis podem vir, não é? Mas nós não podemos confundir isso com avareza, né? Com endeusar o dinheiro, né? Com adorar Mamon. Então, pensando numa segurança posterior, né? Tanto de nossa família quanto de terceiros, né? Famílias em que nós possamos realmente ser bênção e dar esse devido apoio, né, com essa reserva que nós preparamos. Por que não? Né? Por que não ajudar aos irmãos da fé, né, em suas necessidades? Ok? Então, nós somos igreja, né? Então, todos são corpo, né? Então, o propósito é esse, viver dessa forma, né? Com o entendimento de que o que nós temos não necessariamente precisa ser só nosso, né? Nós podemos dividir, compartilhar, né?
Então, se eu ganho mais do que eu gasto, eu consigo poupar e ter uma vida tranquila, né? Ou pelo menos esse deveria ser a consequência, né, desse entendimento, dessa equação, né? Despesas maiores que ganhos é igual a dívidas e preocupações. Então, é o inversamente, né, proporcional, totalmente o contrário do que a primeira equação nos ensina. Se eu tenho despesas maiores do que eu ganho, né, se eu tenho um problema em como é que eu posso dizer, organizar as minhas finanças, né? Isso vai gerar para mim essas despesas maiores do que os ganhos que eu tenho. E isso vai gerar para mim dívidas e preocupações, tá? E aí, é nesse momento que possivelmente você vai se socorrer, né, com a ajuda do irmão que teve lá sua poupança e tranquilidade. Lembrando que, né, as dívidas e as preocupações geradas pelo dinheiro, tá? Significa que nós estamos com problemas. E esses problemas não podem ser resumidos nem minimizados, né, a problemas unicamente financeiros. Isso reflete na nossa vida espiritual, né? E muitas vezes uma deficiência, né, um problema, né, na minha vida espiritual, na minha vida com Deus, né, algumas barreiras que eu levantei na minha vida espiritual me levam a ter esses problemas na vida financeira, né? Então, se eu coloco o dinheiro, né, na frente do que a palavra de Deus me ensina, né, de que é adorá-lo e honrá-lo com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou, né? Então, isso são barreiras que eu coloco, né, no meu relacionamento com Deus, né? E isso me leva a uma vida de realmente mergulhar em alguns problemas. E dívidas e preocupações, né, relacionadas a finanças vão ser alguns desses problemas. Poupar é igual a ter, né? Então, se eu poupo, eu sei que eu vou ter no dia da angústia, né? Digamos assim, se eu tenho a minha reserva financeira, eu sei que nos dias difíceis, né, que podem acontecer, mas a nossa oração é que eles não cheguem, que eles não aconteçam, mas em meio a tudo que estamos vivendo e passando, nós conseguimos ver que os problemas eles acontecem e chegam à nossa porta, sejam eles de natureza de emprego, sejam eles de natureza da saúde física ou mental, né? Mas eles chegam, infelizmente. Então, trazendo para essa área financeira, se eu poupo, eu tenho, né? E o inverso, né, é proporcional, né? Se eu tenho, é porque eu poupei, tá? Então, despesas desnecessárias é igual a pobreza e escassez. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tópico, né, numa próxima aula, acredito que na penúltima aula, né, e vamos entender um pouco mais, né, do que essas despesas desnecessárias, né, falando aí sobre o consumo consciente. Então, nós precisamos ter consciência do que vamos consumir, né? De qual forma vamos, né, gastar o dinheiro que o Senhor nos acrescentou, né? E esse provérbio aí maravilhoso, né? Provérbios 37:9, né? Eu deixo aí uma pergunta: será que podemos fazer dessa oração a nossa oração, né? Então, entendo que isso aí foi uma oração de Salomão, né? E será que nós podemos nos desafiar a isso? Fazer dessa oração a nossa, né? Duas coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza,
Dá-me apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria quem é o Senhor. Se eu ficar pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então, possamos refletir um pouco nesse provérbio, nessa passagem, né? E nos encorajarmos a orarmos ao Senhor para termos o suficiente, né? Nem de mais, nem de menos, né? Para que nem o excesso, nem a escassez venha a corromper nosso coração, né? E fazer com que a gente desonre ao Senhor, né? Por causa de dinheiro. Então aí vamos para uma rápida introdução. Nos dias atuais, percebe-se um aumento descontrolado do consumismo desnecessário e não orçado. Você vê isso nesses dias? Você consegue enxergar que você e sua família têm passado por isso? Né? De repente está aí num consumo onde a gente acredita que precisa, né? Mas a gente não avalia a necessidade de ter. Este é um hábito que tem levado pessoas, famílias e instituições a verdadeiras ruínas, não só financeiras, mas também com divórcios, depressões e, em casos mais graves, prisões. Né? E trazendo uma ressalva, quando nós colocamos aí o ponto depressão, a depressão ela tem muitas consequências, né? E entre a consequência mais grave está em tirar a própria vida. Então, para a gente entender o quanto uma vida desregrada financeiramente consegue comprometer a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, e isso não se restringe a nós, isso não fica dentro do nosso coração, isso não fica dentro da nossa mente, né? Como o dinheiro ele é algo que, na maioria das vezes, ele é utilizado para abranger coisas materiais, isso acaba sendo, né, exteriorizado no nosso corpo, nas nossas ações. Né? Então, a nossa família, né, sofre muitas vezes com isso. Né? Então, tem muitos casos aí, diversos relatos de pessoas, famílias que tiveram suas vidas, né, suas vidas totalmente perdidas, né, destruídas por causa de dinheiro, tá? Então, isso não é diferente no meio cristão, né? A partir do momento em que nós sabemos, né, que o dinheiro é de Deus, que é Ele que acrescenta às nossas vidas e que precisamos honrá-lo também, né, em devolver a Deus o que é de Deus, né? Em honrar a Deus através de nossas atitudes financeiras, nossas ações financeiras, né? O que fazemos com o nosso dinheiro, né? Isso é honrar a Deus. Então, a partir do momento que nós entendemos e colocamos isso em prática, né, nós vamos minimizar essa ação satânica, diabólica, né, no seio das famílias, né, na vida pessoal, né, através que possa ser que essas ações satânicas utilizem a vida financeira, o dinheiro como ferramenta. Então, né, para que a gente não possa chegar a esses níveis de problemas, né? Famílias com divórcio porque tiveram problemas financeiros, né? Depressões que tiveram como desfecho o suicídio, né? E em casos mais graves aí eu coloquei por ser a prisão a questão, né, visível, né, esses casos mais graves, né? Mas eu acredito que dos mais graves, né, seria a consequência da depressão, né, chegando ao suicídio. Né? Pessoas que tentam transparecer vidas de riqueza e posses, mas que estão em verdadeiros poços sem fim. Nas igrejas não se faz muito diferente, partindo do princípio que eu sou igreja, qual a organização financeira que eu estou tendo. Então, isso é uma
verdade visível no mundo. Pessoas que tentam transparecer verdadeiras vidas perfeitas, né? Onde parece que as riquezas e posses são o outro lado da balança delas, são o contrapeso delas. E isso é uma vida vazia, né? Isso se torna aí os verdadeiros poços sem fim, porque não são poucos os casos e relatos em que quanto mais eu tenho, mais eu quero, né? Então, como nós vemos aí diariamente nas TVs, nos meios de comunicação, né? Pessoas que querem ensinar outras pessoas a como ganhar dinheiro, né? Isso é um mercado tão como é que eu posso usar a palavra mais adequada? Isso é um mercado tão valoroso, digamos assim, né? Isso gera tanto valor financeiro para essas pessoas que colocam esses meios e essas práticas à venda, né? Que a gente só vê crescer cada vez mais, né? Esses, esses sites de ajuda financeira, fique rico da noite para o dia, né? E o grande problema não é essas pessoas estarem comercializando, né, tais treinamentos ou tais fórmulas mágicas, né? O grande problema é que muitas vezes, né, nós não avaliamos a verdade daquilo. E se a gente não avalia que aquilo é uma inverdade, né, nós acabamos trazendo para nossas vidas a vontade e o desejo de consumir aquilo, ou seja, de consumir riqueza, né? E eu me pergunto, né, isso vai honrar a Deus, né? Me tornar rico, né, me tornar com posses, vai honrar a Deus de todas as formas? Eu vou conseguir continuar honrando a Deus, sendo servo fiel ao Senhor, né? Será que eu não vou me corromper com o excesso de riquezas e posses, né? Então, infelizmente, isso acontece no seio da igreja, isso acontece no corpo, né? E o que nós podemos fazer quanto a isso, né? Primeiramente, pedir a intervenção do Espírito Santo, né? Pedir para que o Espírito Santo intervenha nos corações, né? E traga a verdade, né, da palavra, para que isso seja aplicada e refletida através da nossa vida, né? Então eu preciso, né, ser igreja também, né, fazendo diferente do que o mundo faz. E esse é um dos principais objetivos da igreja, né? Fazer diferente do que o mundo faz, né? Então, partindo do princípio que eu sou igreja, né, qual é a organização financeira que eu estou tendo, né? Como eu estou organizando as minhas finanças? Isso é muito importante, né? Não só se perguntar, né, mas realmente avaliar. E nas aulas sequentes a gente vai ver, né, em como a gente pode avaliar isso, né? Como a gente pode se policiar quanto à organização de nossas finanças. E o objetivo dessas aulas é nos conscientizar sobre a correta abordagem e utilização do nosso orçamento, entender o que a Bíblia nos diz sobre dinheiro, identificar quais são nossas dificuldades de manter um orçamento equilibrado, enriquecer a necessidade de controle de nossas finanças pessoais e familiares, orientar quanto à consciência de um consumo organizado, eficiente e necessário. Desejamos criar uma consciência de que tudo o que temos é do Senhor e cuidar com cautela de nossas finanças nos leva a sermos fiéis a Deus, retribuindo com generosidade e cuidado a benfeitoria do Senhor em nossas vidas. Ou seja, nosso objetivo, resumindo, é reconhecer, né, que Deus é soberano em tudo, né, que Deus é o Senhor de nossas vidas, é o Senhor de nossas finanças, e que possamos retribuir a Ele com generosidade, né? E que isso resplandeça, né,
através das nossas vidas, essa generosidade que não necessariamente se resume a finanças, né? A generosidade ela é muito extensa, ela abrange muitas áreas de nossas vidas, né? Basta nos colocarmos na posição de servos, né? De entendedores de que o reino não é feito única e exclusivamente com o dinheiro, né? Mas o dinheiro é uma forma necessária para que as instituições se mantenham, né? Para que o prédio funcione, para que tenhamos pessoas que resolveram investir, resolveram, diante de um entendimento, né, do Senhor, entregar suas vidas ao trabalho missionário, né, ao trabalho evangelístico, ao trabalho pastoral, né, e essas pessoas contam com a gente, né, que estamos do outro lado da corda, né, segurando. Então, a igreja, a instituição, ela intermedia, né, financeiramente esse sustento, né? Mas lembrando que o principal sustento ele vem do Senhor e sempre virá da parte de Deus, né? Nós precisamos apenas ter um coração submisso à vontade de Deus, né? E entender que generosidade, né, precisa ser expressada através de todas as áreas da minha vida, né? Seja da doação de alimento, seja da entrega de um dom ou de um talento, né? Seja me colocando, né, sobre o direcionamento de algum ministério para que meus dons e talentos sejam utilizados naquele local, naquela igreja, né? E o lado financeiro ele não é mais importante nem menos importante, né? Ele é abrangido como generosidade. Então, possamos entender que nossa generosidade, né, ela tem o objetivo de honrar a Deus. Isso não tem que trazer glória para nós. Isso tem que levar glória ao Senhor, honrar ao Senhor. Então, a partir de agora, nós vamos ver alguns princípios bíblicos sobre finanças, né? E como esses princípios, de repente, eles podem ser aplicados, né? O que eles têm a nos passar sobre o que a Bíblia nos traz sobre dinheiro, né? Sobre finanças, sobre direcionamento do dinheiro. Então, vamos para o primeiro princípio, né? Como nós abordamos aí, enfatizamos o princípio de honrar a Deus, né? Eu não vou me deter à leitura dos versículos, né? Seria muito interessante que, posterior a essa aula, né, vocês avaliassem, né, pegassem a Bíblia, fossem lá em cada versículo e extraíssem para a vida de vocês, talvez, uma visão que a gente não consegue passar por aqui. Então, faz isso. Pega a Bíblia, né, vai lá e se questiona, né? Como esse princípio, como eu posso aplicar esse princípio na minha vida, né? Se deleita aí na palavra do Senhor, né? E estudando, de repente faz desses versículos aí seus devocionais diários, tá bom? Então vamos lá, o princípio de honrar a Deus, Provérbios 3, 9 a 10, né? Então, esse princípio ele vem falar sobre um consumo equilibrado, né? Sobre o equilíbrio, né? Do que a gente tem e o que a gente possa vir a ter, né? Então, certamente, o equilíbrio e a bênção na vida financeira começam pelo reconhecimento de quem Deus é. Honramos alguém quando tratamos essa pessoa conforme as expectativas dela, fazendo o que ela deseja, como ela quer. A forma como empregamos nosso dinheiro também demonstra a realidade do nosso amor a Deus. Devemos honrar a Deus com aquilo que produzimos, com integridade. E daí Marcos vem dizer lá no capítulo 12, verso 17, né, onde Jesus diz assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? E qual é a parte de Deus? É a honra que temos que entregar, né, ao Senhor. Precisamos honrar a Deus. Então, a gente vê aí que o princípio de honrar a Deus, né, através das nossas finanças,
é entendendo que quando nós fazemos o que o Senhor deseja, né, nós estamos honrando a Ele através de nossas finanças. Princípio de dedicação no trabalho, 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12. Então, tem um ditado que diz assim: o trabalho enobrece o homem. Certamente isso vai excluir atividades ilícitas, tá? Então, só para a gente deixar claro. A maneira bíblica de termos nosso sustento é trabalhando dignamente. Então, que possamos entender, né, que trabalhar dignamente, né, e nos dedicarmos a esse trabalho, né, é um dos princípios, né, que a Bíblia nos traz para honrar a Deus através de nossas finanças, certo? Eu me dedico no trabalho, eu vou ter a recompensa financeira e eu, né, entendo que eu honro ao Senhor, né, com com os meus recursos financeiros. Princípio da integridade e da honestidade, Provérbios 6, 6 a 8. É possível encontrarmos pessoas dispostas a sacrificar coisas importantes como consciência limpa e bom nome, colocando-se numa condição suspeita e de risco. Isso acontece porque possuem uma perspectiva errada dos valores de Deus. Alguns fazem uma paráfrase e dizem: fé, fé, negócios à parte. Esta dualidade não existe na vida cristã. Ou seja, a minha fé e os meus negócios, né, eles precisam andar em sintonia com a palavra de Deus. Eu não posso dividir o que é divino do que é mundano, né? Então, nós como cristãos, como servos do Senhor, né, como salvos no Senhor, precisamos ter esse princípio da dignidade e da honestidade, né? Precisamos ser íntegros. Então, eu tenho que ser íntegro tanto na minha fé, né, quanto no meu trabalho, e preciso ser honesto também na minha fé e no meu trabalho. O princípio da adaptação, né? Provérbios 21, 17, 23, 21. É possível que você esteja entre aqueles que nos últimos anos continuou ganhando quase a mesma coisa. E se tudo subiu de preço, você não pode ter o mesmo padrão de vida. É preciso adaptar-se aos nossos tempos rapidamente. Disponha-se a apertar o cinto. Primeiro, confie na provisão de Deus para aquilo que é básico, né? E aí a gente vai encontrar, né, o respaldo bíblico para isso lá em Provérbios 10:3 e Mateus 6:25. Segundo, contente-se com o que Deus lhe dá. E vamos também encontrar, né, nosso amparo bíblico, né, para esse contente-se com o que Deus lhe dá lá em Provérbios 30, 7 e 9, Filipenses 4, 11 e 12, 1 Timóteo 6, 7 e 8. Então, eu preciso me adaptar, né? Esse princípio de adaptação, ele quer dizer o seguinte: olha, Deus continua te dando a mesma coisa que Ele te deu há 5 anos atrás. Ele começou a te dar 5 anos atrás. Mas tudo subiu de preço. E o que eu vou fazer? Né? Saindo um pouco do roteiro, né, nós temos aí a possibilidade, né, de escravizarmos nosso tempo. Eu posso arrumar 2 trabalhos, 3 empregos, né, eu posso fazer alguma coisa na minha hora extra. Eu vou estar escravizando o meu tempo, né? Eu vou estar sendo escravo de alguém que eu deveria ser senhor, né? Digamos, senhor entre aspas, né? Porque apenas Deus é senhor do nosso tempo, né? Mas eu poderia reger o meu tempo, né, com aquilo que Deus tem me proporcionado. Deus tem me dado um emprego, então no meu tempo livre eu poderia fazer alguma outra coisa, né,
um trabalho ministerial, né? Poderia estar investindo no meu ministério familiar, né? Poderia estar investindo no meu grupo pequeno, no discipulado, mas não, né? Por entender que tudo subiu de preço e que eu preciso, né, repor esse prejuízo, eu vou arrumar outro emprego. E aí eu acabo ficando sem tempo para a família, né? Eu acabo ficando sem tempo para o grupo pequeno, para o discipulado, para o ministério, né? E a consequência disso geralmente não é boa, né? Talvez alguns conheçam mais claramente as consequências disso, tá? Então, o princípio do não às dívidas. Isso é interessante, hein? Então, dentro desse princípio do não às dívidas, perdão, né, a gente pode entender o quê? Né? O mercado produz e tenta convencê-lo. Você tem que comprar. Né? Faça em 12 vezes. Né? Parcele sem juros. Né? Alguns recebem até uma carta, né, dizendo que são clientes preferenciais. Não se engane, isso é mentira. É ordem do Senhor. Não devemos, né, coisa alguma a ninguém, exceto o amor. Romanos 13:8. As dívidas desgastam as nossas emoções, nosso tempo, nossa família, nossa vida espiritual. E dentro desse princípio do não às dívidas, que a gente encontra amparo lá em Provérbios 22:7, nós temos 2 pontos. Primeiro é, evite financiamentos e empréstimos. Né? Mas Douglas, eu tenho algumas coisas que eu só consigo com financiamento. Né? A expressão aí não é você está proibido de fazer, é evite. Né? Quando eu evito, eu só contraio com o entendimento, né, de que Deus está permitindo aquilo, de que o Senhor está à frente daquele compromisso financeiro que eu vou abraçar. Né? Então eu não vou fazer um financiamento, fazer um empréstimo sem antes pedir orientação ao Senhor. Se eu faço isso, né, e acreditem, né, eu já caí nessa cilada, né, e foram tempos difíceis. Né? Então não contraia financiamentos e empréstimos sem consultar a Deus. Tá? Existem algumas coisas que realmente a gente só vai conseguir fazer através de financiamentos. Por exemplo, muito possivelmente a compra de um veículo, a compra de uma casa, a compra de um terreno. Né? Algumas coisas a gente só vai conseguir fazer através de um empréstimo. Né? Talvez a compra de algum imóvel, né? De algum bem, né? Que eu precise, que minha família precisa, né? Para suprir algum recurso material, né, que minha família precise, mas que a gente possa realmente estar se colocando diante do Senhor, né, em oração, e entendendo que isso, né, está sendo autorizado, está sendo carimbado por Deus. Né? Isso é muito importante. Né? E eu só vou conseguir isso através de uma vida de oração, não tem mágica. Né? Você não pode requerer uma resposta de uma pessoa que você não conversa com ela. Né? E conversar com Deus é um relacionamento, né, que precisa ser regado todos os dias. Né? O Senhor não é Senhor de barganha. Né? Não é Senhor de me dar que eu te darei isso. Deus não precisa de nada nosso. Tá? Então, um outro ponto é evite cartões de crédito. Evitar. Tá bom? Então, se você consegue viver sem cartão de crédito, parabéns. Né? Mas um consumo consciente, né, do que eu preciso realmente comprar com esses cartões ou com esse cartão, né, de grande valia. Tá? Então, se você consegue evitar cartão de crédito, o famoso dinheiro de plástico, né, faça, evite. Tá? Você consegue se planejar, fazendo suas economias mensalmente, se o bem que você deseja não é algo emergencial. Né?
Então, o planejamento ele é de extrema necessidade, tá bom? Então, mas se é algo emergencial, mesmo assim, coloque diante de Deus. De verdade, coloque diante de Deus. Não caia na cilada de a televisão pifou. Eu preciso de uma televisão. Você não precisa de uma televisão, né? Talvez a loja que vende a televisão precise de você. Mas você consegue tirar alguns dias de oração e primeiro entender de Deus por que a TV pifou. Segundo, pedir orientação do Senhor em como você deve comprar essa TV, tá? E, em paralelo a isso, analise suas finanças, né? Faça uma provisão do que você tem como despesa, tá? Veja o panorama das suas finanças e veja como aquela dívida vai se encaixar, se você tem condições de honrar aquela dívida, tá? Porque se você não tem condições de honrar aquela dívida, visto que isso era algo que não estava planejado, né? Utilizar o cartão de crédito vai ser algo que também não estava planejado e você não vai conseguir honrar. Então você vai acabar caindo naquele poço sem fim que a gente viu lá na introdução, tá? Então cuidado, cuidado para que algumas coisas que acontecem, né, não sejam armadilhas do inimigo para que você caia num buraco chamado dívida, tá bom? Princípio do planejamento, Lucas 14, 28 a 30, né? Então esse princípio do planejamento, né, a gente pode extrair o seguinte: se você não planejar o uso do seu dinheiro e gastar conforme seus impulsos, terá problemas. Se estiver endividado, sair dessa situação começa com um bom planejamento. Em seguida, coloque-se diante do Senhor com o propósito de não contrair mais dívidas e ore por isso. Se necessário, procure a ajuda do seu pastor ou de sua liderança, ou de alguém que você confie, que tenha um entendimento, né? Primeiramente, né? Vou ser bem claro. Acredito que você tem que procurar orientação, primeiramente, de alguém que você acredite ter uma vida espiritual digna, ter uma vida de comunhão com o Senhor verdadeira, tá? Então, primeiro ponto é esse. Segundo, que essa pessoa possa ter uma vida condizente com o que ela prega, né? Então, se ela prega finanças organizadas, né, que ela tenha finanças organizadas. E para que tudo isso aconteça, você precisa orar, pedir a orientação do Senhor até para quem você vai expor esse problema, né, e solicitar esse direcionamento, né? Então, procure essa orientação para executar esse planejamento, tá? Esse princípio de planejamento é bíblico, né? Lucas 14 ele vai nos trazer a passagem, né? Eu não recordo bem o trecho completo, mas ele vai dizer que, né, se um homem não planeja, né, a construção da torre, né, e no meio disso ele fica sem dinheiro, né? Então ele vai ser envergonhado, né? E a gente, com planejamento, né, a gente consegue alcançar algumas coisas que a gente, sem o planejamento, a gente realmente não consegue, né? Primeira coisa que a gente vai alcançar com planejamento: organização. Segunda coisa que a gente vai alcançar com planejamento: a gente vai alcançar uma estabilidade, né, seja de recursos que entram, quanto de recursos que saem, né? A gente vai alcançar o chamado orçamento, né, equilibrado, tá? Então, isso é muito importante, né, para a vida de qualquer pessoa, principalmente para a vida do cristão, né? O cristão precisa ter as áreas da vida dele organizadas. Então, a vida financeira não fica de fora disso, tá? O princípio do que é necessário, né? Esse princípio do que é necessário, né, a gente pode até encontrar, pode não, a gente vai encontrar, né, princípios bíblicos que nos orientam, né, a ter o que é necessário, né, na confiança do Senhor, tá?
Na confiança do Senhor. Não é pelo seu próprio entendimento. Nunca é por nosso próprio entendimento. Tá, pessoal? Então, isso aí, mas eu quero colocar isso aí muito mais por uma questão de autoquestionamento, né? Então, quando eu me autoquestiono se isso é necessário, né? E eu procuro essa orientação na palavra de Deus, né? Então eu vou saber o que que realmente eu preciso e o que é que eu não preciso, mas eu quero, né? Então nós na próxima aula nós vamos ver alguns, né? A diferença, né? Entre alguns modelos de consumo, tá? Então se autoquestione, né? E esse autoquestionamento a gente vai deixar para vocês também lá na aplicação prática aí no final da aula, tá bom? E o princípio da generosidade, né? Não se esgotam, né, as passagens bíblicas, o amparo bíblico, não se esgota a orientação divina, né, do que nós precisamos, né, ser generosos, seja em várias áreas das nossas vidas, né, como nós já falamos no começo da aula. Então, a gente vai encontrar amparo bíblico em diversas passagens, vários capítulos, versículos, né, entendendo que a generosidade ela não se resume a dinheiro, né, porque o reino de Deus não é só comida nem bebida, né? Então, que essa generosidade, que esse princípio da generosidade, né, seja latente em nossas vidas, em nossos corações, que isso se torne um estilo de vida, né? A partir do momento que eu me torno generoso, né, o Senhor, em sua infinita graça, é quem administra. Então pare para pensar, será que a administração de Deus é pior do que a sua? Será que o Senhor administrando a sua vida, suas finanças, os seus recursos, né? Será que ele vai fazer mau uso? Será que ele vai usar de forma incorreta, né? E então ser generoso é se colocar diante de Deus com um coração rendido, né, grato, com o coração dizendo: Senhor, eis-me aqui, né? Tudo que tenho, né? Tudo que sou é do Senhor. Use para a sua honra, use para a sua glória, tá? Então, Deus nos administrará a sua graça com generosidade à medida que formos generosos. Isso não significa distribuir dinheiro indiscriminadamente para qualquer um que pede, mas Provérbios 29:7 vai dizer: informe-se o justo da causa dos pobres, né? Nessa passagem ele está dizendo: olha, se informa da causa daquele que pede, né? Se informa-se para ver se aquilo realmente é verdadeiro, né? Ser generoso com as nossas finanças, trazendo para esse ponto financeiro da generosidade, né? Ser generoso com as nossas finanças não é sermos irracionais, irresponsáveis, né? É tratarmos nosso dinheiro, né, pela graça do Senhor, né? Entendendo que Deus é o Senhor do nosso dinheiro, né? E isso vai fazer com que direcionemos, né, os nossos recursos de forma equilibrada, né? Então a gente precisa realmente encontrar também esse equilíbrio, né? Se a gente for entender que ser generoso é sair pela rua e qualquer um que pede você precisa dar, né? Isso não é generosidade, tá? Não confunda generosidade com esmola, né? Então, você ser generoso muitas vezes é você não dar ao outro o que ele pede, mas o que você entende de Deus que ele precise, né? Então, queridos, nessa primeira aula a gente teve o propósito, né, de trazer muito mais essa parte teórica, essa parte de princípios bíblicos, né, para que esses princípios sejam aplicados em nossa vida, né,
Então a gente precisa também dar uma resumida em alguns textos, né, para que o tempo não se prolongasse demais. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Espero realmente que a gente, né, como corpo de Cristo, possa colocar em prática esses princípios nas nossas vidas, né, e que isso se torne uma verdade, né? E que a principal verdade, né, que o Senhor é gracioso e generoso, né, e Ele que cuida de nossas necessidades. Isso seja o que tome, né, o nosso coração por verdade, né? Então, se eu tenho a palavra de Deus como verdade absoluta na minha vida, né, essas passagens bíblicas, né, elas vão me ensinar esses princípios, né? Esses princípios eles não podem estar só no papel. Eles precisam ser aplicados na minha vida, né, para que isso seja reflexo da graça, da misericórdia de Deus na minha vida e na vida da minha família. Tá ok? Então, para finalizar, a gente vai ver aí agora, né, de forma bem rápida, né, quando eu não aplico os princípios bíblicos na minha vida, quando eu não aplico os princípios da verdade bíblica nas minhas finanças, na minha organização financeira, no meu planejamento, né, eu vou ter por consequência, né, o mau uso do meu dinheiro. Então, o mau uso do meu dinheiro ele vai acarretar algumas coisas que a gente já sabe, já viu. E são elas aí, olha, distanciamento no relacionamento conjugal, né? Quem nunca soube de um relacionamento conjugal onde o fator de distanciamento, né, o fator do problema, o pivô do problema foi o dinheiro. Quem nunca soube, não é verdade? Então, insegurança familiar, né? Então, eu preciso trazer segurança para minha família lá naquele poupar igual a ter, né? Mas para poupar e ter, eu preciso, né, saber que o que eu ganho tem que ser maior do que eu gasto, né? Para que isso não gere essa insegurança familiar, né? E essa insegurança familiar vai causar o ponto seguinte: irritação, tensão, saúde afetada, tanto a nossa pessoal quanto do contexto realmente familiar, né? Seja da esposa, do marido, dos filhos, né? Ou de quem dependa, né, do nosso direcionamento, da nossa saúde mental, espiritual em dia, né? E isso vai acarretar aí uma depressão, né, onde a gente já viu que uma consequência mais grave, né, pode gerar o suicídio. Isso não é brincadeira, tá? Isso não é brincadeira. Não levem isso como brincadeira. Depressão é coisa séria. Depressão é algo que sempre tem que ser tratado, né, com seriedade. Tem que ser olhado. Desculpa. Tem que ser olhado com um olhar de misericórdia. Pedir realmente a intervenção do Senhor nessa situação e principalmente busque ajuda, né? Buscar ajuda. E quantas vezes nós já não ficamos sabendo, né? Inclusive a mídia traz para a gente, né, situações em que grandes empresários tiraram suas vidas por causa do dinheiro, né? Devido a problemas financeiros, tá? Então, não menospreze uma irritação, uma tensão, né, a saúde, a sua saúde debilitada, não menospreze, tá bom? Procure ajuda enquanto é tempo. E uma situação aí bem chata, né, é esse mau testemunho diante da sociedade, né? Então, a sociedade que eu coloco aí é numa forma geral, mas abrangendo o nosso seio como igreja, tá? Então, ou também o seu seio familiar, tá bom? Então, esse mau testemunho aí pode provocar aí os sintomas acima, né? De repente, o mau testemunho gera para mim a indiferença de outras pessoas, né? E isso, a crítica de outras pessoas, e isso vai me causar irritação, tensão, saúde afetada, tá bom? Isso vai gerar aí uma cadeia de eventos, né, na minha relação com a família. E para finalizar,
Eu vou deixar aí para vocês essa aplicação prática, né? Faça uma avaliação da sua situação financeira hoje, né? Essa avaliação você vai fazer junto você, seu cônjuge. Se você não tiver cônjuge, tiver só os filhos, junto você e os filhos. Se você não tiver filhos, sente à mesa, coloque um papel, uma caneta, né? E tenta organizar da maneira que você entende que pode ser organizado naquele momento, né? O que é gasto, né? O que é entrada, né? Na próxima aula a gente vai dar um direcionamento para vocês quanto a isso, tá bom? Verifique como você está gastando e ganhando os seus recursos, né? Isso é importante, né? Às vezes os mínimos detalhes fazem grandes diferenças. E aquele autoquestionamento de um dos princípios, né? A gente pode se fazer essas perguntas aí. Tenho comprado porque necessito? Tenho dirigido minhas finanças conforme as orientações da Bíblia, né? Conforme aqueles princípios que a gente viu, né? Eu tenho honrado a Deus com as minhas finanças. Então isso é muito importante, tá? Se autoquestione, né? Nesse autoquestionamento, né? Compartilhe com alguém que você tenha confiança, que você tenha abertura, né? Se você não tem honrado a Deus com as suas finanças, e peça a orientação de Deus para buscar essa ajuda, tá bom? Então, para essa aula a gente fica por aqui. Agradeço a vocês, né, que nosso bom Deus possa estar abençoando suas vidas, né, e que essas aulas, né, sobre educação financeira e a Bíblia possa estar trazendo enriquecimento para vocês, né, e vocês possam tirar proveito de verdade dessas aulas, porque é feito com muito carinho, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus bendito, louvamos e agradecemos o Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos conduziu até aqui. Obrigado porque a Tua palavra, Deus, nos traz princípios verdadeiros que precisam, Pai, ser aplicados em nossa vida para que possamos fazer o bom uso do dinheiro que o Senhor coloca em nossas mãos. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e pela Tua graça abundante e superabundante em nossas vidas. Continua cuidando de nós, Senhor, de cada um que se encontra do outro lado dessa tela. O Senhor estenda a Tua mão graciosa, misericordiosa, derrame misericórdia abundante, graça sem fim, que o Senhor possa fazer, engrandecer, multiplicar os seus recursos com o bom direcionamento do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, te oro e te agradeço. Amém.